Shalom, pessoal, bom dia. O título aí é bem polêmico, né? Mas não esqueça já de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, porque vai ser algo bem profundo que eu vou falar aqui sobre essas questões aqui do título, sobre a questão do dízimo, não só do dízimo, mas algumas coisas que vai ser interessante para você, ok? Então vamos embora pro vídeo. Então, pessoal, esse vídeo não foi uma ideia minha, sugestão de José Similo, um seguidor aqui do canal, né? Tá aqui, vou deixar aqui o print na tela, que sugeriu para me falar desse tema. Ele me pediu isso já há algum tempo, meses atrás, e eu vim relutando para falar sobre isso, porque é um assunto delicado, né? Mas tem a ver com o canal, que é Escatologia e Ciências, tem a ver, porque nos últimos dias muitos apostatariam da fé por seguir ensino de demônios, espíritos enganadores, e está acontecendo isso agora. Isso tem a ver com esse assunto aqui, dízimo, ok? Então fica até o final do vídeo, você vai se surpreender com o que eu vou falar aqui. É verdade. Então, pessoal, não tem como você falar de um assunto desse, que é polêmico, e eu vou explicar por que é polêmico, e se tá valendo ou não, cadê o dízimo, por que do dízimo, deve entregar, não deve, como é que essas questões da comunidade, e há muitas controvérsias sobre isso, ok? Então vamos esclarecer tudo hoje. Para a gente esclarecer, a primeira coisa, a gente precisa entender um pouco, né, de hermenêutica bíblica, tá? Eu não vou falar só de hermenêutica aqui, porque hermenêutica não é uma ciência exclusivamente de estudos seminários teológicos, não. Hermenêutica é estudada pela filosofia, na realidade é uma ciência filosófica, estudada pela filosofia, é estudado pela psiquiatria, psicologia, você estuda hermenêutica em direito, o curso de direito tem hermenêutica, né, jurídica. Então, hermenêutica é uma palavra usada para interpretação textual, tá? Então, vamos falar de hermenêutica bíblica, ok? Então, na hermenêutica bíblica, você fazer uma interpretação dos textos bíblicos. Também temos que usar a exegese bíblica, que é uma análise minuciosa, né, reportando aos tempos antigos. Então, você falando sobre hermenêutica bíblica, você usa a lei da primeira menção. Qual é a primeira menção de dízimo nas escrituras? Ok, a primeira menção é em Gênesis capítulo 14, ok? Isso aí a gente está de acordo. É a primeira menção. Então, o significado que aquela palavra tem, quando você aprende, né, no seminário, isso, o significado que aquela palavra, aquilo que é citado ali tem, o princípio que ela passa, na primeira menção dela nas escrituras, ela vai determinar no restante das escrituras, né, como deve se comportar aquele procedimento, ok? Então, antes disso, eu quero citar aqui uma menção de Gênesis, ok? Uma menção de Gênesis no capítulo 1 e capítulo 2, de Gênesis, no começo mesmo, quando Deus fala só de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, não comerás. O Senhor não falou, não tocarás, tá? A mulher acrescentou isso depois. Mas enfim, o que acontece aqui é que Deus estabeleceu um princípio, tá? Um princípio. Princípio de quê? De obediência para o homem. E aí você fica assim pensando, o princípio de obediência ele poderia comer de tudo, livremente, mas aquilo que o Senhor determinou, porque Deus, ele é soberano, está acima de tudo, de todos, e ele sabe, né, de todas as coisas, e ele nos guardava de algumas coisas, né, de tudo esse mal que entrou na humanidade. Então, isso é um princípio. Então, reportando a isso, você percebe-se que aqui há um princípio, ou seja, há algo que Deus instituiu, um princípio. Então, eu quero trabalhar com vocês aqui com a questão do princípio, ok? Então, o que nós podemos entender sobre isso? Assim, eu não vou dar uma longa volta, mas eu quero trabalhar com vocês, porque há muita gente fala, nós temos um tempo da graça, nós temos um tempo da lei, a lei já passou, agora vale a graça. Sim, mas você tem que entender que princípios nunca deixaram de ser praticados. Nem em Gênesis e nem até hoje. São válidos na linha do tempo, desde o começo, desde o princípio das coisas até hoje. Exemplo, nós temos, né, por exemplo, Gênesis capítulo 9, depois do dilúvio, presta bem atenção nisso, depois do dilúvio, aí você entra naquela dilema, nós estamos no tempo da graça, podemos comer todas as coisas e não quero comer algumas coisas assim, eu não vou entrar no mérito do assunto, já tem um vídeo gravado sobre esse assunto, não é isso que eu quero falar hoje, mas só para que você entenda o que é um princípio aqui. Então, quando você fala de comer animais ou não comer o sangue e tal, que é citado lá em Atos 15, né? Foi bem falado pelos apóstolos e o Espírito Santo, Atos 15, no concílio ali de Jerusalém, qual era o procedimento então da igreja gentílica, ou dos gentios, ou que vinham daqueles que não tinham ascendência judaica.
como eles deveriam proceder. Então ali o colégio episcopado, eles estabelecem algo ali, tá? Os apóstolos, né? E uma das 4 coisas que ele estabelece, 3 delas está relacionada à alimentação, para você ter uma ideia. Fala sobre sangue, carne de animais focados e fala sobre comidas sacrificadas a ídolos. Então, para você ver, dos 4 itens que tem ali, um deles, obviamente, é atributo sexual, mas 3 deles está relacionado ao que comer. E você acha que isso, né, foi estipulado assim, né, pareceu bem aos apóstolos e ao Espírito Santo, está lá em Atos 15. Agora, olha só, lá em Gênesis 9, o próprio Deus já tinha falado isso para Noé, depois do reset que a terra teve, né? Sobrou só Noé e a sua família, então Deus institui algo ali, um princípio ali para Noé. Não era já um atributo da lei judaica, né? Da lei israelita, não, já era um princípio antes da lei, tá? Gênesis 9, por isso que eu falei de hermenêutica bíblica. Então vamos ler aqui, o que diz, precisa entender sobre a questão do dia, você precisa entender esses princípios. Aí olha só que ele fala no versículo 3. Tudo que se move e possui vida vos servirá de alimento. Ou seja, aqui ele autoriza comer carne. Até antes do dilúvio não se comia carne. Aliás, antes da queda do homem, né? Antes da queda do homem não se comia carne. Depois da queda virou aquela bagunça toda, né, que vocês já sabem em Gênesis 6. E aqui o Senhor institui para aqueles que são santos a comer carne, né? Tudo se comerá livremente daquilo que se move. A vida vos servirá de alimento. Tudo que possui vida. Tudo isso eu vos dou. Como vos dei a verdura das plantas. Olha como ele fala aqui, como eu vos dei a verdura da... Estou usando a versão King James, tá? Mas olha só o que ele fala no versículo 4. Mas não comereis a carne com a alma, isso é, com o seu sangue. Ou seja, das 4 coisas que estavam lá, 2 delas estavam relacionadas com o sangue do animal. Carne sufocada e o sangue. Então, quando em Atos eles dizem isso, os apóstolos, aqui em Gênesis 9, Deus já tinha falado isso para Noé. Então, isso depois foi instituído como uma lei mosaica, foi colocado dentro da lei mosaica, tá? Mas isso aqui já é antes da lei mosaica. Entende que era um princípio que Deus já tinha estabelecido? E aqui ele fala também sobre homicídio, porque quem derramar o sangue de um ser humano pelo próprio homem, seu sangue será derramado. O que ele está falando aqui? Leite talião, né? Olho por olho, dente por dente. Jesus cita isso lá em Mateus, no sermão, Mateus 6 e 7. No Sermão da Montanha, ele cita aqui em Gênesis 9. Então não são coisas que são atributos da lei, entende? Princípios que foram estabelecidos antes da lei, eles continuaram valendo na lei e depois da lei, estão valendo sempre. E aonde você quer chegar com isso, pastor? Que o dízimo também é assim, meu querido. Então, qual foi a primeira menção de dízimo? Gênesis capítulo 14. Então vamos para Gênesis capítulo 14. O que acontece? Abraão encontra então Melquisedeque. Versículo 18 de Gênesis 14 diz: então Melquisedeque, rei de Salém, né? Rei de paz, o nome Melquisedeque significa sacerdote do Deus Altíssimo, que já estava bem claro. Trouxe pão e vinho. Ele trouxe pão e vinho. É óbvio que essa mensagem aqui toda é messiânica, né? Falando de Jesus aqui. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo o que ele havia tomado como despojo de guerra. Porque Deus havia dado a vitória para ele. E o que ele fez? Ele pegou e deu o dízimo de tudo quanto tinha para Melquisedeque. Irmãos, essa passagem é tão tremenda que ela é citada em livro de Hebreus. O livro de Hebreus todo fala sobre o sacerdócio do Senhor Jesus. Tá, pastor, mas isso aí não vale mais hoje, que nós não somos mais sacerdotes, acabou o sacerdócio lá na... Você tem que começar a separar o que é lei, o que é princípio, tá? As leis também têm separações, como leis cerimoniais, essas sim foram abolidas, né? Porque não existe mais templo, então não existe um templo que eu digo, o templo antigo de Jerusalém, então não existe mais sacrifício de animais, nem aquelas leis, né, cerimoniais que existiam antes. Então isso não existe mais, entende? As leis cerimoniais, sim, foram abolidas no sacrifício de Jesus. Está bem claro lá em Hebreus. O livro de Hebreus é esclarecedor. Leia o livro de Hebreus, todo ele fala sobre o sacerdócio do Senhor Jesus e da nova aliança. Você precisa ler. E ele diz mais aqui, né, que o livro de Hebreus é muito esclarecedor sobre essas questões do sacerdócio de Jesus. Então, quando Jesus... é falado ali em Hebreus, ele é reportado aqui como sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Ou seja, ele era antes de Melquisedeque. E Melquisedeque é citado no livro de Hebreus. Entende? O autor de Hebreus queria
explicar que o Senhor Jesus estava acima de Melquisedeque, sendo que eles se vangloriavam de ser filhos de Abraão, né? O próprio João Batista falou, dessas pedras aqui eu posso suscitar filhos de Abraão. E ele queria dizer assim, olha, se vocês se gabam de ser filhos de Abraão, eu quero dizer para você, Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. E eu quero dizer, olha, está aqui quem é maior que Melquisedeque, porque ele era antes, ele era da ordem de Melquisedeque, ou seja, Melquisedeque veio dele. Na realidade, ali eu creio muito que foi uma teofania de Deus ali em Melquisedeque, assim como Abraão teve várias teofanias, o próprio Deus vinha em forma corpórea para ele. E o próprio Senhor fala de Abraão, o próprio Senhor fala de Abraão que ele é considerado amigo de Deus, ok? Por isso que Abraão é tão quisto assim. Nós somos filhos de Abraão, amém? Pelo sacrifício do Senhor Jesus. Mas voltando aqui para o assunto, aí você fala, mas aboliu e tal, porque agora não tem negócio de dízimo, né? Irmãos, vamos dizer assim, essa balela, sabe? Está no coração de muitos por causa de uma coisa. Vou te falar por quê. Avareza, amor ao dinheiro. Avarento. Quem dá desculpa para isso é avarento. E avareza que é pecado. Não é não entregar o dízimo, ou você ficar preocupado com o que a pessoa vai fazer do dízimo. Isso o próprio Deus vai cuidar, pode ter certeza. Eu quero ler um texto com você que está em... Na realidade tem vários textos maravilhosos, mas eu quero ir com você agora lá para 1 Pedro, versículo 5. Como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Nós agora somos o templo, como propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. O dízimo foi cancelado não, meu querido, assim como, né, muitas coisas não foram canceladas. Leis cerimoniais diz respeito ao templo, sim, por causa do sacrifício de Jesus, mas muitas coisas não. E outras coisas não foram canceladas, elas foram, né, tidas um upgrade, ou seja, elas foram superior. Como Mateus 6 você vê, eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. O Senhor Jesus não aboliu as leis, mas ele fez com que as leis fossem interpretadas hermeneuticamente de uma forma interior mais profunda, né? Que ele diz assim, não matarás, eu porém vos digo, aquele que diz, né, ou que mata o seu irmão com palavras, difama, é ali que está falando, não quer dizer que ele é tolo, não, mas que difama o seu irmão, já matou ele no seu interior. Então agora ele tira a lei de uma interpretação física natural e coloca a lei dentro dos nossos corações para ser vivida de uma forma diferente. Ele sobe o padrão dela, entende isso? É isso que você precisa entender. Então, leis que diz respeito a, né, as duas principais leis que o Senhor Jesus fala. Ele fala, né, amarás o teu Deus acima de todas as coisas, toda tua alma, todo o teu entendimento, todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele resume toda a lei e os profetas aqui em duas leis. E todas as outras leis estão relacionadas com essas duas. As que não foram, né, vamos dizer assim, esquecidas por causa do sacrifício de Jesus, que não é mais necessário sacrifício de animais. Entenda isso. Então o dízimo, ele é um princípio, assim como eu citei aqui a questão do sangue dos animais, a carne foi lá em Noé, assim como o princípio, né, da obediência, lá em Gênesis capítulo 1 e 2, né? Eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Vou ler um texto aqui para fechar, que está em Timóteo, tá? Vamos lá para Timóteo agora. Eu gosto de Timóteo, né? 1 Timóteo, na realidade 1 e 2 Timóteo fala sobre, são as epístolas pastorais ou episcopais de Paulo, e aqui ele dá, vamos dizer assim, conselhos práticos, administrativos, né, de relacionamento para os pastores que ele levantou, né, para os líderes que ele levantou das comunidades, porque queira acreditar você ou não, depois os apóstolos ainda tinham líderes no meio da igreja, porque era necessário pessoas para liderar, para motivar, para aconselhar. Então os apóstolos passaram esse legado à frente e nunca parou de se entregar dízimos e ofertas. Pelo contrário, Ananias e Safiras morreram fulminados, está lá em Atos, porque eles levaram levianamente esse assunto à frente. Tá? Imagina se isso acontecesse hoje, né? Pessoas fossem fulminadas por entrar nesses propósitos errados, né, de defender coisas erradas, tirando pessoas do princípio. Dos princípios, tá? Tem vários, eu citei um. Hoje eu estou tratando de um específico, que é o dízimo e as ofertas, né? Para acabar com essa conversa. E detalhe, eu sou pastor, eu recebo dízimos e eu sou dizimista, porque eu dizimo na vida de outro episcopado. Tá? Eu faço
Eu recebo e pratico a mesma coisa que eu estou ensinando aqui, tá ok? Só para ficar claro aqui. Então, olha só o que diz aqui, 1 Timóteo. 1 Timóteo é maravilhoso o texto, porque ele vai aconselhando ele administrativamente como ele deve se comportar com relação ao dinheiro que era arrecadado de dízimos e ofertas na igreja gentílica. Já tinha isso lá atrás. E ele fala, olha, eles tinham como um verdadeiro evangelho usar os dízimos não só para a questão de manutenção, né, dizer assim, da classe de episcopado, não, porque sim, o dízimo é para manter sim os sacerdotes, para manter a família, para manter a casa. Você vai entender que nesse texto de Timóteo, que é muito bem claro, não tem dúvida sobre, mas também para manter órfãos e viúvas, tá? Nós fazemos isso aqui como comunidade, mantemos órfãos, tá, e viúvas lá no Afeganistão. É algo que nós, né, Deus colocou no nosso coração, nós temos um contato lá e daqui da Europa nós mandamos isso para lá. Mas também recebemos a ajuda do Brasil e dos Estados Unidos aqui. Então Deus colocou no nosso meio uma rede de pessoas que acreditam verdadeiramente. Olha que tremendo agora. Paulo entra então no texto de Timóteo, no versículo 17, e ele começa não só a falar sobre a questão de como fazer isso com as viúvas, então ele orienta ali antes como, né, ajudar financeiramente as viúvas, as idades que deveriam ser ajudadas, os órfãos e tal. E aqui ele entra então falando sobre o episcopal, ou seja, aqueles que estavam, né, na frente das comunidades naquela época. E ele diz aqui, aos presbíteros que administram bem a comunidade, a igreja, são dignos de dobrados honorários. Olha Paulo falando. Principalmente os que dedicam exclusivamente ao ministério da pregação e do ensino. Paulo fala. Versículo 18. E ele não só fala, como legitima, né, no Velho Testamento aquilo que ele está falando. Ele diz, porquanto afirma as Escrituras, não amordaças a boca do boi, enquanto estiver debulhando o cereal. Eu gosto da versão King James. E ainda, digno é o trabalhador do seu soldo. Mas ele está falando trabalhador. Pois é, ele está chamando aqui aqueles que presidem na igreja como trabalhador. É claro, meu querido, que tem aqueles que são levianos, né? Esses o Senhor vai tratar com eles. Aqueles que são roubadores, ladrões, levianos, esses o próprio Deus vai vir com juízo, pode ter certeza. Mas existem pessoas sérias, honestas, dignas e que trabalham com seriedade, assim como em qualquer profissão, meu querido. Músico, médico, dentista, engenheiro, tem os bons, aqueles que seguem a lei de Deus, aqueles que seguem os princípios corretos e aqueles que são maus no seu próprio coração. Desses o próprio Deus vai tratar. E ele diz mais aqui, não aceites acusação contra o presbítero, se não houver 2 ou 3 testemunhas. Porque ele está falando sobre dinheiro aqui, meu querido. E acusação vão se levantar. Sabe? Acusações muitas das vezes serão acusações, né? Vamos dizer assim, com razão. Mas outras vão ser falsas, porque vão se levantar falsas testemunhas. E infelizmente, quando se trata dessa área, mamon, e o próprio Senhor Jesus já disse lá atrás, ou servireis a Deus ou a mamon. Mamon, vamos dizer assim, eu considero um apelido de Rassatã, um apelido de Satanás. Porque ele chama, né, as riquezas, mamon. E foi assim que Jesus foi tentado na tentação do deserto, com riqueza e poder. Uma das 3 tentações que ele recebeu. Então você está falando não é de qualquer coisa não. Entende? Você está falando de algo que é se comparado a um Deus desse século, ou aquele que rege esse mundo. Então quando falamos de dízimos e ofertas, e você se nega a praticar isso, porque não acredita no fulano, no beltrano, no ciclano, querido, um problema seu. Porque quem planta, colhe. E quem não planta, não colhe. Isso é um princípio. Mais um princípio para te ensinar aqui. Então, se liga nisso. Presta atenção. Sabe? Não deixe te enganarem com balela. Blá, 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 blá. Seja bíblico em tudo. Reporte a palavra de Deus. Vá profundamente nas Escrituras. E seja respaldado naquilo que Deus nunca aboliu. Tá? Volte a ser dizimista. Você que não é. Ok? Na sua comunidade, no seu local, onde você se reúne, no seu povo, seja fiel a Deus. Não estou falando de homens, mas a Deus. Deixa que os líderes e os homens, o próprio Senhor vai tratar. Não é da sua alçada, ok? Então fique na paz, que o Senhor te abençoe, né, e te faça andar por caminhos retos. Em nome de Jesus. Amém.